Bom dia, queridos! Bom dia! Bom dia! Estamos começando uma nova semana, queridos, uma semana abençoada, uma semana nova, com todas as bênçãos do Senhor, que Ele esteja conosco, abençoando nossos caminhos. E já te desejo, querido, uma semana abençoada, que Deus prospere na sua vida. Sejam bem-vindos nesta manhã de segunda-feira. Bem-vindo, Tinho. Seja bem-vindo a mais um Café com Propósito. Esse momento que eu criei para te levar mais conhecimento, sabedoria, tantos ensinamentos que fizeram diferença na minha vida, na minha trajetória. E eu estou aqui para te ensinar e também para aprender. Eu estou aqui ensinando em nome de Jesus, levando a palavra dele nesse momento de devocional, estudo da palavra, estudo de hábitos, estudo de vida, né? Todos os dias precisamos nos lapidar, buscar conhecimento. E na minha trajetória eu aprendi muito isso, que a gente precisa buscar melhorar todos os dias. E através do devocional da palavra, do estudo da palavra, a gente vai se lapidando e percebendo que a gente precisa buscar a Deus todos os dias. Porque sim, somos humanos, falhos, pecadores, e a gente precisa se conectar com Deus para a gente melhorar, buscar o melhor de si, todos os dias, em todas as áreas. Inclusive, hoje, o assunto que eu escolhi é a arrogância. Como por muitas vezes somos arrogantes na nossa vida, né? E eu sei que eu sou muito falha também nesse ponto. Então, esse assunto hoje que eu estou colocando aqui para a gente estudar é para você e para mim ao mesmo tempo. Tudo que eu coloco aqui é para reforçar e para mim aprender, reforçar os ensinamentos. Eu, como mentora financeira, mentora de prosperidade, mentora de endividados, certo? Eu também preciso todos os dias melhorar, buscar os caminhos certos, aprender. E quando a gente lembra, ensina, a gente está crescendo, aprendendo mais, reforçando aquilo que a gente quer fazer, caminhos que a gente quer seguir. E eu aqui te ensinando, reforço para mim também esse ensinamento. Me policio para me seguir o caminho da prosperidade. Aprendo junto contigo. Então, você que está me acompanhando aqui, não pense que eu já venci tudo, que eu já construí, estou pronta. Não, não, não. É um processo. Então, quando eu comecei a estudar finanças mais profundamente, há 3 anos atrás, eu comecei através da dor, da dificuldade, precisando de ajuda. Busquei pessoas para me ajudar. Eu tive que ter a humildade de entender que eu precisava de ajuda. E eu deixei chegar nos limites. E ali nesse período foi de muitas turbulências. E 2 anos atrás fechei meu negócio que não estava prosperando, que estava difícil, e por inúmeros fatores, certo? E eu tive que ter a humildade de buscar ajuda, buscar aprender mais, humildade de recomeçar do zero, endividada, sem dinheiro, vivendo do básico, reorganizando tudo minhas finanças, falando, renegociando dívidas, fazendo um novo processo de organização financeira com meus credores, né? Daí entram estratégias que eu faço na minha mentoria, nos acompanhamentos, eu aprendi e aplico para meus mentorados para sair do endividamento. Então, isso fazem 2 anos desse processo, lá em exatamente agosto, foi nesse período, julho, agosto, que eu fechei a empresa,
e tive que recomeçar, querido. Então, eu fiz muitas mudanças na minha vida, escolhas que nesse processo todo me ajudaram a chegar até aqui. E isso faz com que eu esteja já construindo a minha prosperidade. Mas é uma jornada, né? A minha mentoria eu chamo de jornada da prosperidade. Por quê? Porque não é de um dia para o outro que você vai conquistar tua prosperidade. É uma construção diária, certo? E por isso, querido, você na sua vida precisa começar logo. Por isso eu tô aqui todos os dias para te alertar, querido, te ajudar, me colocar à disposição para ajudar na tua vida, na tua prosperidade, para você começar. Que é dando o primeiro passo e seguindo passo a passo, cada dia um pouquinho, que você vai conquistar a tua prosperidade. Então você só precisa começar. Bom dia, Nelson, bom dia, Vânia. Você precisa começar a construir essa tua prosperidade, a sua jornada, que a cada dia será construída através das tuas decisões diárias. É dia a dia, semana por semana, mês em mês. A gente precisa buscar a prosperidade. Ela não vai cair de paraquedas na nossa vida. Então, por isso que eu estou aqui todos os dias, tá? Dando meu tempo, meu conhecimento, minhas palavras e os ensinamentos. Eu estou aqui guiada por Deus, tá? É de Jesus realmente o ensino que eu estou te passando para que você encontre a Ele te instrui também. Nós aqui para levar a palavra dele, para a gente estudar junto e aprender, porque somos sim falhos, somos pecadores, a gente precisa buscar sabedoria. E isso é todos os dias, na palavra dele e na vida, né, queridos? Baseado nele, na palavra. Através da oração, do jejum e do estudo da palavra, na busca de conhecimento, de profissionalização, de melhoria contínua, mentalidade de crescimento, certo? Precisamos sim buscar todos os dias, tá bem? Então, e eu tô aqui para ser essa intermediadora da palavra de Deus para a tua vida e de ensinamentos riquíssimos na área financeira, para você prosperar na área financeira em todas as áreas da tua vida, tá bom? E hoje, então, vamos falar sobre a arrogância, querido. Um assunto que pode estar escondido no teu coração, pode estar dentro de ti e te bloqueando para muitas coisas na tua vida. A arrogância destrói vidas e não te leva aos resultados positivos que você espera. A arrogância ela precede a queda. Tem uma frase que diz assim: a arrogância precede a queda, mas a humildade abre portas para a prosperidade. Então, escolhemos assim, queremos ser arrogantes ou humildes, né? E sobre humildade, tem um vídeo que eu já fiz aqui explicando o que é a humildade. A humildade não quer dizer que você tenha que ser pobre, miserável, usar roupas muito simples, desajeitado, desarrumado. Não. Humildade quer dizer que você está aberto a escutar, a ajudar o outro, a se diminuir a ponto de entender que você sempre pode aprender mais e que você está aberto a ouvir, a ajudar, estar de coração aberto, certo? Isso é humildade. Então, querido, a parte da arrogância é o contrário da humildade. É quando você tem a soberba, que acha que sabe tudo, que não escuta, não aceita ajuda, certo? Isso é um mal que às vezes está dentro de ti e você nem percebe nas suas atitudes. E eu sei que, por que eu escolhi esse tema hoje? Porque, inclusive, na minha vida, eu
através também de diversos traumas, coisas que eu passei na minha vida, não carrego mais, perdoo tudo que me aconteceu na minha vida, na minha trajetória, assim como você tem sua história, também tenho, e às vezes alguma coisa ainda ficou lá que faz com que a gente seja arrogante a ponto de não aceitar uma ou outra ajuda que a pessoa te dê, por mais que e a gente precisa. Eu, como eu lhe disse, estou passando ainda por processos, certo? E aparecem muitas pessoas para ajudar, e às vezes a gente acha, não, vou fazer sozinho, eu consigo, certo? Mas a gente precisa ter a humildade de aceitar essas ajudas, porque são anjos que Deus bota na nossa vida, quem sabe? Que coisa maravilhosa quando tem pessoas presentes querendo te ajudar, né? Então a gente não pode ser arrogante a ponto de se afastar, se fechar dessas pessoas, certo? Dessas ajudas que aparecem. Então precisamos estar atentos para não fecharmos as portas da prosperidade na nossa vida, certo? A arrogância, então, ela é pequena, impalpável, sutil, que às vezes a gente não percebe, mas ela está na nossa vida. Entrou no nosso coração, a gente deixou entrar, mas o que a gente precisa então fazer? Tirar essa arrogância do coração, mudar nossas atitudes, certo? Analisar, estar atento, ter consciência e buscar então melhorar, né? Buscar entender, o que eu estou fazendo. Bem-vindo, Jaime, bem-vindo, Vânia, Vive, Calheiros, bem-vindos, queridos. Então, a arrogância, ela pode estar no teu coração, bem pequenininha, mas ela pode estar atrapalhando teus processos, certo? Então, às vezes a gente não percebe. A arrogância, o que ela faz? Ela faz com que você ache que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que daí não aceita conselhos e nem a correção de Deus. O maior é a correção de Deus, né? Ele que nos instrui, ele conhece nosso coração e ele quer a tua prosperidade. E ele vai estar te mostrando, te guiando através dos teus dias, que quem sabe você esteja em caminhos errados. Será que você está desonrando a palavra? Será que você está sendo egoísta, arrogante, a ponto de não aceitar a ajuda das pessoas? Cadê a sua humildade do seu coração? Né? Você, todos precisamos estar atentos para não deixar a arrogância tomar conta da nossa vida. Bem-vinda, Daniele, bem-vindo, Rodrigo. Então, a arrogância, ela fecha portas, e muitas vezes portas importantes da tua vida, do teu processo. Você precisa entender que a gente não é perfeito, a gente precisa aceitar a ajuda do outro. Quem sabe a gente não está prosperando realmente, não tá endividado, tá cheio de dívidas, não tá organizado financeiramente, tá uma bagunça na vida, nos relacionamentos, a saúde, a alimentação não tá cuidando. A gente precisa sim buscar ajuda, entender que a gente precisa melhorar, se ajudar e buscar a ajuda do outro. Quem sabe o outro vai te dar uma palavra, algumas instruções, como eu estou aqui ao vivo gratuitamente, e vou falar algumas coisas aqui que você pode colocar em prática e vai melhorar a tua vida, vai transformar a partir de alguns passos gratuitos de alguém que está aqui para te ensinar. E eu estou aqui para te ensinar, em nome de Jesus, estou te levando a palavra, te levando ensinamentos para você prosperar e encontrar esse caminho, certo? Então, querido, quando a gente acha que não precisa de ajuda, não precisa ouvir o outro, sabe tudo, isso aí não é para mim, né? Ah, isso ela tá falando, eu já sei, né? Isso é muito natural do ser humano, infelizmente. A gente acha que sabe tudo, ainda mais quando a gente chega a uma certa idade, né?
Então, eu comecei a perceber que eu precisava buscar mais a partir dos meus 35 anos. Eu hoje tenho 38. Então, nos meus 35, após ter 2 faculdades. Eu fiz faculdade de administração, economia, e eu não sabia a parte prática necessária de finanças. A parte prática para empreender no meu negócio. O básico que precisa ser seguido, passo a passo, são coisas básicas que você precisa fazer para prosperar, senão não funciona. Entende? Então, eu só aprendi depois de uma falência, depois de muita dor financeira, depois do endividamento. E por isso eu tô aqui para tirar você também desta dor. Quem sabe você esteja passando por uma fase difícil financeira, esteja passando pelo endividamento. Quem sabe você nem está só levando com a barriga, mas daqui a pouco lá na frente vai apertar, querido. Entende? Você pode estar empurrando de qualquer forma e nem sabe direito o que está fazendo. As tuas decisões diárias, elas refletem no resultado final. E se você não tem uma instrução de um consultor financeiro, de um mentor que pode instruir e te ajudar, lá na frente vai vir o resultado. E ele pode ser positivo ou negativo, certo? Se você não tem muita noção e está fazendo do jeito que você acha, se você não busca estudar, se não busca aprender, você pode estar andando por caminhos errados e o resultado vai vir depois, querido. Então, por isso a gente precisa ter a humildade de buscar ajuda, de entender que a gente tem muita coisa para aprender. Por isso eu gosto muito de estudar, de ler, eu tenho paixão. Se eu pudesse, ficava lendo o dia inteiro, aprendendo o dia inteiro, certo? E estar aqui com vocês para mim é gratificante demais, porque ao mesmo tempo que eu te ensino, eu aprendo. Né? E isso é maravilhoso da educação, adoro a área da educação por isso, certo? Então, querido, o arrogante, ele não cresce quando acha que sabe tudo, acha que não precisa de ajuda do outro, né? Tanto para a vida, para as situações da vida. Então, ele se fecha, se afasta das pessoas, principalmente se afasta da prosperidade, a prosperidade que vem de Deus. Deus quer agir na sua vida, ele quer te dar prosperidade. E ele muitas vezes usa de situações e de pessoas para colocar essa prosperidade na sua vida, para fazer você se mexer, certo? Entrar em movimento. Ele vai fechar portas, por exemplo, numa demissão. Quem sabe você foi demitido e tá ali chorando, fica uma semana chorando, mas Deus está abrindo a porta do empreendedorismo para você começar um negócio. E sabe, tenha uma vontade no teu coração de algo, mas você tinha medo, tem medo. É a oportunidade que Deus está te dando. E você fica chorando, murmurando, reclamando. Quem sabe não tá bom no trabalho, tá muita discussão, tá pesado o ambiente. E quem sabe você é para tomar atitude de pedir para sair da empresa. Quem sabe? Conversa com Deus, ora, quem sabe é isso. Pede para Ele te mostrar. Pede assim, ai, me mostra, tira as vendas dos meus olhos, Deus. Jesus me mostra o que eu preciso ver. Pede para Ele direcionar teu caminho. Ele vai te mostrar. Fique atento nos próximos dias, vai orando, pedindo, jejuando, estudando a palavra, ele vai mostrar o que, se as pessoas não são boas para você, se é um ambiente tóxico que está te fazendo mal. Quem sabe tem outras coisas para você fazer na sua vida. Então fique atento. Então quando as portas são fechadas, relacionamentos terminam, ocorre a demissão, acontece turbulências na tua vida, é Deus te movendo. Fique atento que tem mudanças acontecendo para o teu bem, porque Ele está trabalhando na tua vida, né? Para o nosso bem. Quando acontecem essas movimentações é por algum motivo. É para a gente aprender algo, para mudar algo, então fique atento. E não fique murmurando, né? A reclamação
nos atrasa nesse processo, certo? Agora vamos pegar nossa Bíblia, que vamos ler em Provérbios 16, 18. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a arrogância. Em Provérbios 16, 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Que forte, né, querida? A arrogância precede a ruína. O que você está fazendo na sua vida? Quem sabe você está deixando a soberba tomar conta, a arrogância tomar conta, e não está percebendo que você precisa aceitar a ajuda do outro. O outro está te oferecendo ajuda. Quem sabe você precisa ser mais humilde e aceitar essa ajuda do teu amigo, do próximo que está querendo te ajudar, certo? Precisamos estar atentos. Em Tiago 4,6, também abra lá comigo, marque na sua Bíblia também. Em Tiago 4,6, diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí? Você quer a graça ou a resistência? Deus resiste aos soberbos, então ele não vai ajudar o soberbo. Mas aquele humilde que pede ajuda, que se ajoelha perante ele, diz que pede perdão, se arrepende, pede direcionamento, assume que precisa de ajuda, assume que é pequeno, que é errado, que precisa da ajuda de Deus. Ele guia. Aí ele vai entrar na tua vida e começar a mexer na sua vida. Mas a gente precisa ter a humildade de dizer para Deus que a gente precisa da ajuda dele, que não somos nada sem ele. E não somos, né? Que não somos. Ele manda em tudo. Ele, se ele quer em um dia, ele destrói, ou em um dia, ele move tudo a teu favor. Ele é um Deus de milagres. Então a gente precisa aceitar e colocar nas mãos dele e pedir o seu auxílio. E ele nos dá a graça quando somos humildes e aceitar essa ajuda, aceitar que não sabemos de tudo, que precisamos do outro, do nosso amigo, do nosso familiar, da nossa família, né? Precisamos da ajuda, não sabemos de tudo, certo? Em Provérbios 11, 2, diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Sabedoria, que é uma palavra importantíssima. Precisamos buscar a sabedoria. E a sabedoria vem com a humildade de aprendermos, de buscarmos aprender. A sabedoria vem de percebermos que a gente precisa aprender mais, estudar, estar aberto a aprender mais, aberto a ouvir, a estar com o coração aberto para aprender mais, ouvir a palavra e deixar ela agir na nossa vida, certo? Aí a sabedoria vem. E todos os dias a gente vai construindo essa sabedoria, ela não vai vir de um dia para o outro. Então, por isso, a gente faz os devocionais todos os dias, estuda um pouco e se aproxima do nosso Deus, de pouco a pouco. A gente vai criando um contato com o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vive em nós, e a gente precisa ativar ele, a gente ativa ele e mostra que a gente quer contato com ele. Então, Deus quer um relacionamento com nós, eu sempre falo isso também. Então, a partir do Espírito Santo que ele colocou em cada um de nós, ele fala com a gente.
Então, ele conhece teu coração, ele te acompanha nas tuas atitudes, e ele pode te direcionar para fazer as coisas que ele quer para a tua prosperidade. Então, a gente precisa ter a humildade de ouvir, se colocar à disposição, mostrar que você só quer viver para Cristo, quer viver nos caminhos dele, e ele vai te guiar, certo? Então, a arrogância é acreditar que o que conquistamos foi só pelo nosso esforço, que como podemos ser errados, né? Pensar que a gente conquistou coisas sozinho. E não, Deus que foi guiando os teus passos. Já pensou aquele contrato que fechou, aquele cliente que veio, aquela porta então que se fechou, ou as portas que se abriram? Não foi do nada. Foi guiado por Deus. Ele coloca as peças no teu caminho, ele vai movendo os teus passos. E ele faz isso maravilhosamente. Por isso precisamos agradecer todos os dias, porque é ele que segue, ele que abre essas portas, ele que abre os caminhos e fecha os caminhos. Bem-vinda Dirce, bem-vindo Jefferson, Rodrigo, Alex, sejam bem-vindos a mais um Café com Propósito. Hoje estou falando aqui sobre a arrogância, como a arrogância fecha as portas da prosperidade na nossa vida. E como a gente então precisa ser humilde e reconhecer que precisamos da ajuda do outro. Não somos nada sem a ajuda do outro, a ajuda de Deus principalmente. Mas daí Deus usa as pessoas do nosso entorno para nos ajudar, certo? Pessoas que têm conhecimento, pessoas que podem te fornecer um abrigo, pessoas que podem te ajudar no conhecimento, né? De todas as formas. A gente precisa ser humilde e estar atento às pessoas que entram na nossa vida, às pessoas que saem da nossa vida, certo? O arrogante, ele não aceita conselho, não escuta e não aprende. E isso destrói os relacionamentos, fecha as portas e impede a tua prosperidade, querido. Você vai prosperar e a verdadeira riqueza vai vir quando você entender que tudo vem de Deus. É Ele que está no comando. E precisamos dessa sabedoria para administrar o que Ele nos dá. Então, Ele vai nos dar uma casa, vai nos dar um carro, vai nos dar um emprego, um propósito. A gente precisa ter sabedoria para administrar esse propósito, esse trabalho, certo? E é ele que nos dá essa sabedoria. E essa sabedoria também está na palavra. Então, a gente precisa estudar, buscar a melhoria para administrar melhor o que ele nos dá, certo? Então, falando agora da parte das finanças, você, com o teu dinheiro, como está a tua situação? Quando você não aceita que precisa aprender a se organizar, a tua vida está bagunçada. Você sente que não tem dinheiro, está complicado. Mas você não faz nada, faz do jeito que você acha que dá para fazer, vai tapando só vai pagando conta, sem nenhuma estratégia, sem nenhum requisito, nenhum passo a passo, certo? E tá sempre sem dinheiro, inclusive se endividando, fazendo empréstimo, usando cheque especial, parcelando tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque você está fazendo da forma que você acha, certo? E isso, querido, vai te levar para o caminho do endividamento, da bagunça financeira cada vez mais. Então, se você não aceita que precisa aprender a se organizar, o caminho vai ser da tua escolha, um caminho de problemas financeiros. E os problemas financeiros refletem em todas as áreas da nossa vida. Como acontece términos de relacionamentos por causa da bagunça financeira. Você não consegue... famílias destruídas, certo? Então, termina o relacionamento, famílias com filhos. Os filhos são prejudicados, gerações são prejudicadas por causa da tua desordem. Então, o problema não é pequeno, é grande demais. Por causa da tua desobediência, falta de disciplina e falta de
vontade, coragem de enfrentar e se humilhar e buscar ajuda. Assumir, não, eu não sei, eu quero aprender, Simone, né? Então eu admiro aquele que vem atrás de mim buscar ajuda, porque essa pessoa entendeu que precisa ser ajudada, que não nasceu sabendo e não nascemos sabendo. A gente precisa ter essa humildade de buscar essa ajuda, buscar esse conhecimento, entender que não nascemos sabendo e tá tudo bem, tá tudo bem. Quando é na escola, a gente tinha vergonha de perguntar para o professor as coisas, chega na final do semestre, não sabe das coisas, não estudou direito, porque não teve a humildade de pedir ajuda, de ir lá, professor, não entendi, eu quero tua ajuda. E a gente precisa fazer isso. E aqui é a mesma forma, querida. Eu, como tua mentora financeira, estou aqui à disposição para te ajudar. Eu forneço uma planilha financeira de controle financeiro gratuita que você pode fazer essa organização financeira hoje. Me manda aqui, comenta, controle, que eu te mando, certo? Me manda mensagem depois no privado aqui no Instagram. Eu te mando essa planilha para você já começar. E você pode pedir minha ajuda se não entendeu como fazer os lançamentos. Tem as instruções, como você faz, você pode me pedir. Então é só ter a humildade de dar o passo. Pede ajuda. Eu tô aqui de portas abertas para te ajudar, querido. Tá? Então, se você gasta teu dinheiro sem ouvir conselhos, né? Então, sem saber, você acha que tem muita dívida, vou fazer um empréstimo, vou quitar tudo e tá tudo, e agora em diante vou me organizar. Não faça isso. É o que normal faz. Cuidado com as tuas decisões, é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Não é a solução você somar todas as tuas dívidas e no banco pegar um empréstimo, não é a solução, querido. É o caminho errado, né? Então, você precisa ter a humildade de entender que o normal, aquele caminho que todo mundo faz, não é o certo. Eu vou comprar em 12 vezes no cartão, porque daí sobe mais dinheiro no mês. Tá errado também. Se você faz tudo parcelado no cartão, parcelas o mais baixinho possível, porque daí você sempre tem dinheiro e parcela tudo, tá tudo bem. Não, também. Então, cuidado, querido. O que você vai fazer? Você vai pensar bem se você precisa fazer essa compra. Espera 3 dias. O que você quer comprar? É algo supérfluo? É algo de roupa, calçado? É realmente necessário? Ou é apenas um desejo, algo que você está achando bonito, tá na moda e você também quer? Cuidado, você pode fazer essa compra agora? E tá no teu orçamento? Então você vai analisar bem e vai comprar de vez em quando coisas que você goste, mas coisas pensadas. Por isso, sempre pense na tua vestimenta, né? Roupas clássicas, roupas que são do teu... Uma roupa se adequa a outra, não precisa mudar todo o teu estilo cada vez. Isso não vai te levar para um caminho legal, porque daqui a pouco comprar roupas de moda, a roupa sai de moda, aí nem usou quando ele tá lá no armário, e não usou e gastou dinheiro. Cuidado, seja mais atento onde você coloca seu dinheiro, certo? Às vezes você olhou uma vitrine, uma coisa, um relógio, um óculos, foi por impulso. Então, cuidado. Utilidades para o lar. Nossa, como a mulherada gosta de comprar coisa, né? Compra. Eu hoje, eu vivo do mais básico, mais simples possível. Por quê? Porque eu sei que eu tô construindo outro caminho. Então, eu não fico comprando coisinhas todos os meses, certo? Eu fico olhando nos aplicativos, isso fica alimentando o desejo de comprar utilidades e alimentar o sistema que está te chamando para gastar dinheiro em coisas desnecessárias. E você está se endividando, o cartão de crédito está estourando, a conta está vindo e você não tem vida. Você não dorme direito, fica ansioso, fica depressivo. Daí come demais,
pede um fast food porque você não quer nem pensar direito, você não tá nem consciente das suas decisões, porque você tá estressado. O estresse do endividamento, das contas bagunçadas, uma bagunça leva a outra. Então, você precisa estar mais atento nos teus passos, que você está fazendo, certo? Outra coisa, você acha que sabe investir sem estudar, né? Eu tenho um workshop, Você é Investidor em um Dia. Eu ofereço um curso para iniciantes nos investimentos. É apenas R$50, tá? Acho que 50 ou R$60, agora não me recordo. Ele está disponível aqui no Instagram, na minha bio. Se eu não me engano, ele tá ali. Se não tá, me peça também. Mas é um curso maravilhoso que você começa a investir em um dia. E tem todo o embasamento para começar. Porque não é do nada que você vai começar, querido. Precisa de uma instrução. Você precisa de um direcionamento. Certo? E não é do nada que você vai começar. Estude primeiro. Porque você pode fazer coisas bastante erradas que podem te prejudicar futuramente. Né? E pode ser muito rápido isso. Então, estude, querido, para começar a investir, para começar a organizar suas finanças. Em qualquer área que você quiser, busque se aprofundar e estudar. Então, por exemplo, quando na minha trajetória no início, foi difícil eu assumir, nessa altura da minha vida, aos 35 anos de idade, que eu tinha o desconhecimento financeiro e a bagunça financeira, a desordem financeira. Então, ali eu comecei a buscar estudar sobre investimentos, que era um desejo de vida. Né? Então, desde a minha adolescência, da minha faculdade de administração, que foi minha primeira faculdade, eu tinha vontade de aprender sobre investimentos. E ficava na vontade. Aí, e a minha vida financeira, sempre, quando eu tinha um dinheiro, aparecia uma coisa diferente, eu gastava o dinheiro. Juntava algo grande, eu sempre tinha uma reserva, mas vinha algo assim, gastava. E nisso, nessa falta de planejamento, eu fui botando dinheiro em coisas que, quem sabe, não era o momento. Né? Eu logo quis ir morar sozinha, então o dinheiro que eu tinha, eu gastei em todos os móveis, mobiliei um apartamento, porque eu queria morar sozinha. Depois não deu certo esse apartamento, depois era só coisa que eu tinha que carregar para lá e para cá. Quanto gasto que eu tive e problema por causa de um erro. Né? Então, se eu tivesse pensado melhor na época, teria sido totalmente diferente. Mas a gente aprende nesses processos errados, certo? Então, quando você precisa aceitar o desconhecimento e buscar ajuda, ter mais consciência e buscar ajuda de quem entende do assunto. Na parte financeira, eu me coloco aqui à disposição para te ajudar, certo? Porque esse desconhecimento te fecha portas, você demora para alcançar teu objetivo. É por isso que eu busquei educação financeira, por causa do meu propósito, a minha jornada de falta de conhecimento me fez perceber a necessidade de buscar ajuda e também de ensinar o outro, veio junto nesse processo. Porque assim como eu estava totalmente bagunçada, eu via e vejo muitas pessoas vivendo de qualquer jeito. E todos os dias que eu recebo mensagens de pessoas buscando ajuda, que fazem apostas online, se endividaram, que começaram a investir de forma errada. Então, cada pouco aparece alguém e histórias assim, bem grandes. Entende? Que começam fazendo coisas erradas, vai mais uma, aí que perde dinheiro investindo e depois faz outro investimento para tentar recuperar e só piora. Entende? Então, cuidado com as suas decisões. Certo? O resultado é desastroso quando a gente faz as coisas sem pensar, na pressa, acumula dívidas, fica presa no orgulho e não prospera, querido. Então, a arrogância é inimiga da tua prosperidade. E a prosperidade precisa de humildade para aprender, ouvir e mudar. Certo? Se você gostou, querido, desse assunto até aqui, você
já mexeu ali na tua vida, você já percebeu que pode fazer coisas diferentes. Eu quero saber, me conta, comenta aqui, diz assim, eu quero mudar, vou mudar a partir de agora, né? Quero prosperar, vou prosperar. Põe assim uma mensagem de ação, vou prosperar na minha vida. Né? Quando a gente declara para o mundo se move. Pede para Deus, Deus me ajuda, eu quero prosperar. Coloca, porque a gente precisa se mover nessa direção da prosperidade. Quando a gente fala isso para o mundo, a gente já declara, já faz uma assinatura para dar esse passo. Né? E faça isso, aproveite esse momento, certo? Para fazer isso. Então, curte também esse vídeo, compartilha com teus amigos, com a tua família, no grupo da família. Manda para alguém que, quem sabe, está endividado, que não está saindo do lugar, você percebe que a pessoa não anda, só faz comprinhas, consome demais e sempre está estressada. Aí você vê na aparência dela que está sobrecarregada, está cansada, está estressada, não se alimenta direito, não tem horários, não tem disciplina. Tá uma pessoa que quando vê tá grosseira, tá gritalhona, brigando com todo mundo. Isso é reflexo de alguma coisa. De coisas que estão erradas. E a desorganização financeira, a desorganização de vida, ela traz outras consequências em todas as áreas da vida, como eu falei. O estresse vem, a depressão, a tristeza, a ansiedade e reflete em todos os outros resultados da nossa vida, certo? Então você vai estar fazendo uma boa ação compartilhando esse vídeo, esse café com propósito com as pessoas, certo? Faça essa boa ação e mande esse vídeo para transformar a vida de alguém. Você pode estar fazendo a transformação da vida dela, certo? Se inscreve aqui no canal do YouTube. Você que está me assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal. Você que está no Instagram, no link da bio tá dizendo o link do YouTube. Se inscreve lá e me acompanha, assiste os outros vídeos, certo? Fica meu convite para me acompanhar todas as manhãs. E que agora nós vamos para a parte prática. Vamos colocar em ação a tua transformação para que você pare de ser arrogante e mude tua vida e transforme vidas. Aqui eu falo sobre o assunto e depois a gente entra em ação, porque do nada adianta a gente falar se a gente não agir, certo? Então, passo número 1, reconheça que você não sabe tudo e que precisa aprender. Reconheça, tenha a humildade de entender que você precisa da ajuda do outro. Que você precisa sim aceitar a ajuda do outro. Que você não sozinho, você não vai conseguir descobrir tudo. Você precisa sim aceitar a ajuda do outro. Aquele que entende do assunto, de finanças, de saúde, os nutricionistas, psicólogo, o mentor financeiro como eu, que você precisa de ajuda de alguém de cursos, das N áreas que você possa querer aprender, busque aprender mais. O aprendizado nunca é demais, a gente sempre vai ter mais e mais para se especializar, melhorar, e isso é muito bom, certo? Passo 2, querido, ore pedindo humildade. Peça a Deus para quebrar esse orgulho e dar mansidão no teu coração. Que você tenha a humildade e mansidão para perceber que você precisa sim a ajuda das outras pessoas, certo? Aceite também, número 3, que aceite a correção. Seja ensinável. Ouça conselhos e esteja disposto a mudar. Como é difícil a gente se humilhar e dizer que precisa da ajuda. Ser humilde e perceber que sim, eu preciso realmente da ajuda de alguém. Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu não estou sabendo administrar minhas finanças, eu preciso de alguém para me ajudar. Como é difícil a gente aceitar o desconhecimento, certo? Para mim foi muito difícil. Como eu disse, eu percebi aos meus 35 anos que eu precisava buscar mais ajuda. E nessa altura da vida, nossa,
Sim, e você pode estar com seus 40, 45, 50 anos e ainda não sabe muita coisa. Você pode ainda começar a investir, guardar dinheiro para a tua tranquilidade financeira. Você que está com 50, 60, você pode viver até os 100. São mais 40 anos. Como você quer viver esses 40 anos? Se forem 10, 20, você quer viver esses anos de dificuldade? Daí você vai estar infeliz e vai, daqui a pouco, não, você vai desejar o fim da sua vida. Não, não faça isso. Pense que você pode viver muito pela frente. Então, hoje é o momento para você começar a pensar diferente. Organizar suas finanças, fazer uma reserva financeira, ter tranquilidade nas situações de emergência do dia a dia, que a gente acontece do nada. Do nada, fura um pneu, você precisa comprar pneu. A manutenção de tudo, da onde vai sair, certo? Você tem, quando vai ter uma casa, quebra um cano, tem um vazamento, vai ter que quebrar uma calçada, vai ter que reformar umas paredes da umidade, repintar a casa, você precisa ter uma reserva financeira, tranquilidade. Ou nessas situações você recorre ao cartão de crédito, ao cheque especial, a um empréstimo, assumindo uma parcela que quem sabe nem cabe no teu orçamento. Da onde você vai tirar esse valor, querido? Certo? Aí você precisa, quem sabe, aceitar que você precisa de uma renda extra. Quem sabe vender brigadeiro, vender doces. Eu hoje vendo brigadeiros. Brigadeiro para complementar minha renda. E é maravilhoso. E tô fazendo uns brigadeiros maravilhosos, vou te contar. E faço biscoitos, certo? Quero fazer mais biscoitos também. Quem já conhece, já comprou meus biscoitos. Então você precisa pensar assim, eu preciso complementar minha renda e ter a humildade de aceitar, sim, eu tô precisando fazer algo diferente. Isso é bom, isso não é algo ruim, algo feio, nada disso. É algo bom, maravilhoso. Quem é da colônia pode ter ovos para vender. Tenho mentorados que eu já, né, ofereci, eu instruí, fazer renda extra, quem sabe para complementar, para mexer. Sim, quem sabe você tem frutas, ovos em casa, na produção na própria casa e pode vender na própria granja, enfim. Fazer bolacha, fazer cuca, bolos, pode dar uma boa renda. Então é só você querer que se ajudar para fazer as coisas acontecerem. E ter a humildade de fazer isso. Artesanato, pinturas, crochê. Eu adoro crochê, eu também gosto de fazer. Crochê. Também é uma alternativa. Se uma hora eu precisar, eu vou fazer artesanato, crochê. Fazer em pano de prata, tão lindo. Certo? Então a gente precisa, sim, ter humildade de pensar, não, eu preciso fazer algo de renda extra para complementar, não tá dando certo, preciso fazer mais. Isso é bonito, querido, é bonito, é legal. Né? Então, querido, seja ensinável, esteja aberto a ouvir conselhos, esteja disposto a mudar, melhorar, entender das suas finanças que você precisa fazer mais, precisa fazer, quem sabe, diferente, certo? E o quarto passo é você agradecer, querido. Agradecer, porque Deus é maravilhoso. E se você está aqui comigo nesse momento, ouviu até aqui, querido, eu gostaria de saber. Comenta aqui e diz que você assistiu para mim saber, querido. E se tocou teu coração, se você gostou desses ensinamentos, se alguma dessas ideias de renda extra você pensa em fazer, já fez, e me conta da tua jornada, como foi de início. Ontem uma amiga me contou que começou vendendo peixe, certo? Então assim, a gente tem uma trajetória, às vezes a pessoa conquistou, tá num patamar legal hoje, a gente não sabe da história dela, o que ela fez para chegar até ali. E só fica admirando, quem sabe até julgando, achando que fez coisas erradas, mas não. Ela provavelmente teve uma história de construção ali, certo? E é uma jornada que a pessoa provavelmente passou para chegar até ali. Uma jornada bonita, queira saber a história das pessoas. E saber você está conhecendo pessoas boas, fazendo amizades, converse, e daqui a pouco você vai descobrir que a trajetória dela foi bonita, com processos
E não foi do nada que veio, certo? Ninguém deu o dinheiro para ela, não é herança, não é loteria, não é coisa errada, não, é um trabalho que ela criou, ela fez na sua vida, na sua jornada e conquistou através de muito suor, de muita dedicação, certo? Então, você que tá aqui, quero saber se tá te fazendo sentido esse vídeo, já curte, se inscreve aqui no canal, se é do Instagram, se me segue, certo? E a minha missão é transformar vidas. Então, se uma pessoa foi tocada por esse vídeo, esses ensinamentos, já vou ficar feliz da vida, querido, certo? Então, seja grato por estar aqui. Porque agora, quem sabe você criou consciência na tua vida, de agora em diante pode fazer diferente. Eu fiz ontem o vídeo da gratidão, se não me engano foi ontem, então você deve ser grato. Se hoje a consciência veio dos teus erros e quem sabe de coisas que você está fazendo na sua vida veio hoje, não fique chateado pelos erros cometidos até aqui. Porque hoje, graças ao bom Deus, está vindo esse ensinamento para você, através de mim. Porque ele guiou você para entrar aqui e aprender isso. Então, de hoje em diante, faça diferente. É aquele momento para você cortar, dar um choque de realidade na tua vida, né? E a comunidade choque é isso. É dar um choque de realidade na sua vida para começar uma nova fase, querido. E você pode. E falando nisso, agora eu lembrei, eu sou muito grata pela minha vida, pela vida que Deus me deu. Porque ontem eu fiz o meu batismo, querido. Eu entreguei minha vida a Deus, a Jesus. Eu já venho há muito tempo estudando mais a palavra e me aproximando dele. Estou muito conectado com Jesus, graças a bom Deus. E ele é misericordioso, está me guiando, me instruindo e falando comigo, certo? Por isso que eu estou aqui ensinando você em nome dele, em nome de Jesus, certo? E ontem eu fui batizada nas águas, entreguei minha vida para ele, oficializei a minha entrega. Sou uma nova criatura. E eu agradeço por tudo que eu passei, a minha trajetória. São coisas que eu passei, que eu tenho de experiência e que as coisas erradas que eu fiz, coisas que vivi, as dores, enfim, é a minha experiência de vida que hoje em diante eu posso falar, instruir, ter essa experiência para te dizer, querido, os caminhos para você andar, os caminhos de Deus, os caminhos bons, porque os caminhos que eu passei, eu não quero as dores que eu passei, eu não quero que você passe. Então, por isso também vem a parte da humildade, de ouvir o outro, aquele que é mais experiente, que tem mais idade, que quem sabe passou por mais coisas, a gente poder ouvir e aprender com ele, porque essa pessoa deve ter muito para ensinar, e eu sou essa pessoa, uma dessas pessoas que estou aqui para te ensinar. Então seja grato por estar aqui. E agora em diante tu pode fazer tua vida totalmente diferente, desde na tua vida financeira, nos teus relacionamentos. Tenha humildade para aprender o que você, quem sabe, tem uma dor. Na tua profissão, tá vendo que precisa buscar mais conhecimento, na parte de marketing, na parte de vendas, certo? Buscar a ajuda de outras pessoas que entendem mais sobre isso. Então, seja grato. E nada é por mérito próprio, certo? Então, como eu disse aqui, eu estou ensinando em nome de Jesus, tudo que você está conquistando não é do nada. Deus está abrindo portas para ti conquistar isso. Ele te dá esse direcionamento e ele abre as portas que ele quer para você, ou ele fecha as portas que não são para ti. Então, você vai dando os passos e Deus vai dar o chão, certo? Se ele não deu o chão, é que não era o passo, não era o caminho. Então, fique feliz porque ele está te direcionando, certo? Vai e dê o primeiro passo, seja grato até aqui e comece a se movimentar, querido. Tudo é pela graça de Deus, ele que está colocando as coisas no teu caminho. Se ele te deu também uma vontade no teu coração, um sonho, um desejo, uma vontade que você tem de empreender em alguma área, isso pode ser algo que Deus está plantando no teu coração. Fique atento, porque ali pode ter uma oportunidade de um começo para você empreender, começar um negócio. Então acredite, vai planejando, sonhando isso na tua vida, situações, relacionamentos,
Sabe, você quer ter um relacionamento sadio, ter um casamento, um namoro, mas assim, pense num casamento bom, uma família, você quer construir uma família, pede para Deus e vai planejando, daqui a pouco as coisas acontecem na tua vida. Então, se Deus tem planos para você, e Ele tem planos, você vai perceber nesses sinais, dores que você, quem sabe, tenha passado, experiências que você passou na tua vida, que podem ser a base para o teu propósito, certo? Então, fique atento. Passo 5, seja simples, querido. Seja simples, viva com clareza, sem ostentar, né? A parte financeira, não ostente. Foque no teu propósito em Deus para a sua vida, certo? Cuidado com a ostentação, comprar coisas só para mostrar para o outro, fazer coisas só para impressionar, certo? Então, querido, se você tem sido arrogante na tua vida, saiba que isso está impedindo a tua prosperidade. E como eu disse, da minha vida também. Quantas vezes eu achei que não precisava dos outros, né? Mas a gente ainda acha, certo? Mas a gente precisa ser humilde e aceitar ajuda, ouvir o outro. E todos temos, como eu digo, eu tenho alguns traumas quando eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha vida, porque passei pelos meus processos, mas eu preciso estar atento e entender que a gente precisa ter a humildade de ouvir, entender a pessoa. Às vezes a gente já faz uma prévia, um julgamento prévio, né? Um julgamento errado, certo? Então a gente tem que ir pelo caminho do bem, certo? E quem sabe todos nós estamos aprendendo, certo? Não nascemos sabendo, estamos sempre aprendendo e hoje é o momento da tua decisão, querido, que você pode reconhecer e decidir viver diferente. Pedir perdão a Deus e quem sabe alguma pessoa na tua vida que te machucou. Será que você precisa pedir perdão para alguém? Nessa questão do perdão, você não precisa diretamente bater na porta da casa da pessoa e pedir para ela. Simplesmente no secreto, você e Deus. Deus, eu perdoo aquela pessoa, eu entrego essa pessoa para ti, te peço, eu perdoo ela em nome de Jesus. E esse peso sai do teu coração, entrega para a vida. E você não precisa ter contato mais com essa pessoa, não precisa deixar ela entrar na sua vida de novo, ela não precisa nem saber. Mas simplesmente você, para tirar esse peso do teu coração, você faz esse alinhamento, esse perdão e tá tudo bem. E tá livre para chegar e seguir tua vida. Então, querido, eu tô aqui por quê? Porque eu quero te ensinar, em nome de Jesus, ensinar as coisas, mas também eu quero aprender. Cada vez que eu ensino para vocês, eu aprendo. Todos somos humanos, falhos, e podemos escolher andar por caminhos bons, os caminhos da humildade, para assim encontrarmos a prosperidade. E por isso, querido, precisamos estar atentos e não deixar que a arrogância feche as portas da nossa vida, mas sim a gente precisa ter a humildade para abrir os caminhos, certo? Então, querido, te convido a comentar aqui, mais uma vez, deixa aqui teu comentário. Você sentiu no teu coração algo com as minhas palavras? Se inscreve aqui no canal do YouTube, me segue aqui no Instagram, certo? O link está na bio. Não perca nenhum episódio, assiste que cada um tem um ensinamento diferente. Compartilha com os teus amigos. E quem sabe esse vídeo pode ser um diferencial na vida de alguém. Pode estar impactando e transformando a vida de alguém com essas palavras, certo? Queridos, eu sou Simone, mentora financeira, consultora financeira e de prosperidade e especialista em endividamento financeiro, em endividados. Quero te convidar, querido, para fazer a minha mentoria, a mentoria Jornada da Prosperidade. Nessa mentoria, eu vou te acompanhar por 3 meses e te mostrar o caminho para sair das dívidas, começar a investir, começar a prosperar na tua vida, certo? E nesse acompanhamento de 3 meses, teremos 5 encontros ao vivo, cada encontro de 1 a 2 horas com ensinamentos,
E assim você vai entender o caminho, os passos que você precisa dar para ter prosperidade financeira e na vida, certo? E fica aqui meu convite para que você prospere na sua vida e eu posso te ajudar. Também o empreendedor que quer entender as suas finanças e alcançar o lucro na sua empresa, eu também tenho a jornada da prosperidade rumo ao lucro, que também é a minha mentoria para empresários, que todos os meses a gente faz o fechamento financeiro da empresa, certo? E a gente entende se está dando lucro ou não está, o que precisa mudar, quais são os valores que estão movimentando a empresa, saber os números do seu negócio. Então, empreendedor, você sabe os números do teu negócio para alcançar a prosperidade? Então, é já algo que eu deixo aqui em aberto para você pensar, tá bom? Me chama, caso você já tem interesse, quer saber mais, eu estou à sua disposição para te dar mais informações, querido, tá bom? Então, esse foi mais um Café com Propósito. Deus abençoe você grandemente nessa semana, nessa segunda-feira, e que só coisas boas aconteçam. Em nome de Jesus, Ele está contigo, querido, tá bom? Um ótimo dia e até o próximo Café com Propósito.